Passe de letra é informação, passe de letra é vibração. Com talento e opinião, levamos esporte ao coração. Passe de letra é informação, passe de letra é vibração. Com talento e opinião, levamos esporte ao coração. Muito boa noite, você que está acompanhando aqui no YouTube do Passe de Letra, o Pod Passe, o podcast aqui que vai trazer as informações para vocês do esporte de uma maneira totalmente diferente, né? São bate-papos, entrevistas com pessoas e personalidades que fizeram e fazem o esporte acontecer. E aqui do meu lado, ninguém melhor do que ele para poder comentar sobre tudo isso. Ele que fez acontecer dentro das quatro linhas e está fazendo acontecer fora também, Henrique Biscuit. Biscuit, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Tarantini. Boa noite a todos que nos veem. É um prazer estar aqui do seu lado e fazer mais um episódio do nosso Pod Passe, que está sendo um sucesso no nosso grupo Passe de Letra. Olha, o sucesso é no Brasil todo, meu amigo, porque eu dei uma vasculhada aí. O Biscuit fez o primeiro episódio sozinho, eu fiz o segundo episódio já junto com o Biscuit, e hoje a gente tá no terceiro episódio. Daqui a pouco o Biscuit vai falar quem que é a fera que a gente vai entrevistar aqui. Todos vão amar esse convidado, porque por onde esse cara passa, todo mundo gosta muito dele. E eu dei uma olhada na repercussão, nos comentários, na quantidade de pessoas que nos acompanharam nos dois primeiros episódios, e me surpreendi. Então, muito obrigado a você que está na audiência aí. Faz o seguinte, dá um like, sabe aquele joinha lá? Clica aí, já dá um like, compartilha o link aí com seu amigo, participa com a gente aqui do Pod Passe, que você vai ver que tem muita notícia interessante. Biscuit, quem que é? Por enquanto tá o nosso logo ali, mas quem que é a figura que tá atrás do logo ali, companheiro? A figura que está atrás do logo, para mim, é uma das pessoas mais íntegras e uma das personagens com mais personalidade que eu conheci no futebol. Dono de um passe refinado e uma batida na bola impecável. Eu falo hoje do Daniel Costa, o meia do Goiatuba, um grande amigo que eu tenho no futebol. Daniel, é um prazer ter você aqui com a gente no Pod Passe. Fala um pouco com nossos telespectadores, né? Dá uma boa noite e depois a gente fala um pouco sobre a sua carreira também. A gente vai metralhar você, fique em paz, irmão. Boa noite a todos aí que tá acompanhando, ao Tarantini e ao Biscuit. Fico até lisonjeado por essas palavras, Bisco, obrigado. E obrigado também pelo convite, por esse espaço, por a gente poder estar batendo um papo e comentando um pouco sobre essa carreira de futebol e sobre outros assuntos. A carreira dele, a cabrita é extensa, né, meu amigo? Ele só não jogou no campeonato lá de Marte. Do resto, o Daniel jogou em tudo, né, Daniel? Começou aonde, meu amigo? Cara, realmente aí foi vários clubes, né? E eu comecei aí no 15, né? Foi onde eu assinei meu primeiro contrato profissional aos 17 anos, lá em 2005. E depois comecei a rodar aí pelo país inteiro e também tive a oportunidade de jogar fora do país, né? E então aí tem bastante clube aí na carteira de trabalho como registro. Biscoito, você jogou junto, né, meu amigo? Eu joguei junto com o Daniel e foi daí que veio a minha admiração. Às vezes até quando a gente era muito novo, tem aquela um pouco de imaturidade, né? Mas depois, com maturidade, com os anos se passando, você enxerga quão grande é o Daniel e quão grande é a personalidade do Daniel. Então, assim, eu sou privilegiado de ter jogado com ele e sou ainda mais privilegiado de tê-lo como amigo. Vira e mexe, ele está aqui em Piracicaba e a gente joga um futebol junto, ele com o saque dele venenoso, porque o homem com a bola parada é um espetáculo. E é isso, ter ele no meu convívio, junto com o Diego Favarin, com as pessoas que jogaram com a gente, para mim é muito bom, é importante tê-lo aqui e eu agradeço você ter aceitado o convite assim, da nossa forma, leve. Porque o Daniel tá lá em Goiatuba, né? Tá até no clube, a gente tava conversando com ele nos bastidores aqui, ele tá no clube, né? Tá alojado lá, a família dele tá aqui em Piracicaba. A distância é um negócio que é a maior dificuldade do futebol, principalmente longe da família. Ele tá lá, ó, dentro do clube do Goiatuba, né? Fazendo essa entrevista aqui com a gente. Daniel, eu queria perguntar para você, né?
A gente vai falar da sua carreira daqui a pouco, o Biscuit vai até entrar mais detalhadamente nisso, porque ele acompanhou mais de perto, mas eu queria que você falasse desse momento agora, né? Aí no Goiatuba, a Campeonato Brasileiro da Série D, qual que é a visão que você tem dessa competição, cara? Eu posso falar que eu tô vivendo o clube mesmo, né? Que eu tô aqui morando. É bem isso. Mas assim, é um clube que às vezes não é muito conhecido, né, no país, né? Mas assim, o ano passado surpreendeu muita gente, né? Que nós batemos na trave, né, no acesso para a Série C. Nós perdemos para a Inter de Limeira, né? E aí esse ano, né, a expectativa ela tá bem grande também, né? Porque também o regulamento esse ano ele mudou, né? Que esse ano sobem 6 equipes. 6 equipes. Então, assim, a gente está bem confiantes que a gente pode novamente bater lá no jogo do acesso. A gente sabe que também é difícil. Aumentou também mais um mata-mata, mas a gente está nessa expectativa e temos time para conseguir chegar até lá. É certo. O Goiatuba, ele disputa a primeira divisão do Goiás? Isso, nós disputamos a primeira divisão, né? Esse ano não fizemos assim uma boa campanha, conseguimos nos livrar do rebaixamento na última rodada e daí depois assim teve uma pequena reformulação, né? E chegaram novos jogadores para daí agora o brasileiro da Série D. Biscuit, a metralhadora tá na tua mão, meu irmão. É uma metralhadora do bem, você sabe disso, Daniel. Eu falo com 606 jogos, 118 gols. Esse é um pouco dos seus números. Fala um pouco sobre essa carreira. Você falou que começou no 15, hoje você se encontra no Goiatuba, mas entre esses dois pontos tem uma lacuna, uma grande passagem no futebol brasileiro. Fala um pouco pra gente aqui do Pode Passe e para quem nos vê sobre essa carreira brilhante que você teve no futebol brasileiro e até mundial. Bastante mesmo, Bisco. Assim, acho que não vou falar todos, porque vai demorar um pouco, né? Eu acho que assim, os mais importantes, né? Eu tenho meu preferido. Eu tenho os mais tradicionais, o meu preferido assim, que você jogou, eu tenho. Você sabe qual é? Você já até me presenteou com uma camiseta. Sim, o 15? Foi. Na verdade, é um clube que é querido por todos, né? É querido por todos. É a Lusa, é a Portuguesa de Esportes. Ah, Portuguesa. É um clube simpático, né? Então, a gente foi campeão lá, subimos para a Série A1, né? Foi uma passagem muito boa também ali, um clube que estava batendo na trave para subir, a gente conseguiu subir, depois no outro ano disputamos o Paulistão e conseguimos nos manter também, né? E assim, passei pela Ponte, né? Passei por 13 da Paraíba, CSA de Alagoas, Santa Cruz, Criciúma, Manaus, São Bento, Sampaio Corrêa, Portuguesa e norte de Minas Gerais, Betim. 2024 voltei no 15, né? E aí o ano passado no Gama, joguei no Paranavaí, fiquei um mês daí no Itabirito e daí em julho foi quando eu vim aqui pro Goiatuba e tô até hoje. E dessas pancada de time aí, né? Todos os times que falou, todos os times muito bem conhecidos aqui, né? Todo mundo conhece todos os times que você falou aí, então a responsabilidade aumenta. Mas desses todos, Daniel, qual foi o mais marcante para você, cara? Qual foi a passagem mais marcante da sua carreira até agora? Assim, eu vou falar o mais marcante foi o CSA, porque acho que foi o que eu fiquei mais tempo, né? Que eu fiquei assim, eu tive uma primeira passagem em 2014 e depois eu voltei no começo de 2017 e daí onde eu fiquei até o final de 2018, né? Então foram mais de 100 jogos que eu tive lá. Nós fomos campeões do Campeonato Brasileiro da Série C e depois subimos também da Série B para a Série A e campeão também do estadual, onde que o clube fazia 10 anos que não era campeão, né? Então, assim, foi uma passagem que quando você tem títulos, né, fica marcado, né? Então, e pelo fato também de ter bastante jogos, né? Acho que foi o clube que mais marcou, né?
E também não dá para deixar passar o Santa Cruz também, que também é um clube que a gente conseguiu um acesso para a Série A lá também, e no outro ano fomos campeões da Copa Nordeste e do estadual também, então é outro clube que também tem uma passagem muito boa. E contando com a Portuguesa, que ele acabou de citar também, né? Que nada, a Portuguesa é uma referência aqui no estado de São Paulo, né? E você conquistou um acesso com ela, então isso daí é sensacional, né, meu? Entra no currículo aí com a caneta azul, piloto, né? Não é aquele bique fininho, é um piloto, é um azul piloto, assim, né? E qual a torcida que mais te impressionou? Daqui a pouco o Biscuit vai fazer umas perguntas técnicas aí, mas eu gosto da emocional primeiro. Qual a torcida que mais te emocionou, Daniel? Então, eu vou ficar com essas duas também, né? Porque o Nordeste, ele tem um... A galera faz samba lá no É um negócio diferente, não dá pra comparar, né? O pessoal lá, eles são muito apaixonados, né? Eles gostam demais mesmo, às vezes eles deixam de colocar a comida na mesa para poder assistir um jogo do clube, né? Então, assim, tanto a do Santa Cruz e a do CSA, assim, ficou muito marcado, principalmente quando a gente teve os acessos, assim, que a gente ia pra rua, era muita gente na rua, então essas duas torcidas que, assim, eu posso falar que são diferenciadas. Deve ser muito bom jogar nisso. Biscuit, você quer fazer perguntas para o nosso querido Daniel? Não, eu gosto que ele vai contando assim, porque o Daniel também é mais um atleta que eu acompanhei a trajetória. Sou um fã dele, ele não pode postar nada que eu tô curtindo e comentando. Eu queria que você falasse, você comentou sobre o Santa Cruz, é um clube de massa, a gente sabe o tamanho da força da torcida. E você foi fundamental na campanha para esse acesso à Série A em 2015, né, Daniel? Queria que você falasse sobre os gols importantes, sobre... eu gosto muito, eu vou falar mais uma vez da sua bola parada, eu queria que você falasse quantos gols de falta você fez por lá. E aquela especialidade sua, que falam que a especialidade de gol de falta por baixo da barreira é do Ronaldinho Gaúcho. Mas eu tenho a certeza que o Daniel Costa fez muitos mais gols, é sério, que o Ronaldinho Gaúcho por baixo da barreira batendo falta. Realmente, Bisco. Eu cheguei lá no Santa Cruz, né, assim, um pouco desconfiado, né, pela parte do torcedor, que não tinha ainda um conhecimento, né, do meu nome, do meu futebol, e aí aos poucos eu fui ganhando espaço, né, com desempenho e com gols também, né. Eu fiz 7 gols lá na Série B, 4 foram de faltas, e alguns gols assim, né, que nem esse que você comentou, que foi um por baixo da barreira, um também foi até contra o Raul Prata, né, que você conhece. Sim. Raulzinho. Foi um gol de muito longe, que acabei pegando também bem na bola, né? Então, assim, foram gols que no momento importante da competição, né, que fez com que a gente se candidatasse para subir, né? Então, assim, é uma característica que eu carrego comigo desde da base, né, que é a bola parada, e eu fui procurando, né, aprimorar, porque o futebol, né, a gente vê muitos jogos que ele é decidido, né, dessa maneira, e pelo fato de ter muito estudo, né, então esse tipo de falta foi um jeito de poder surpreender, e eu consegui, se eu não me engano, acho que eu tenho uns 3 gols dessa maneira, assim, na minha carreira, né, mas só que agora o pessoal agora tá colocando, né, um jogador deitado embaixo da barreira, agora ficou mais difícil. O mais interessante quando esse gol acontece, né? Se olhar no semblante dos caras que estão na barreira, a hora que ele olha pra trás assim e vê a bola entrando, é muito engraçado, né? O cara fala, meu Deus do céu, né? É engraçado. Eu tenho uma passagem com o Daniel Costa que é muito engraçado, não sei se ele vai lembrar. A gente foi jogar na base ainda, 15 Inter de Limeira, lá no Limeirão. E a Inter de Limeira era líder do campeonato invicta, e a gente foi lá e ganhou deles. Tava 2-1, 2-2, 2 gols meus, 2 gols meu, e saiu uma falta na entrada da área. Eu, muito atrevido, briguei com ele porque eu queria bater a falta. Fominha, Daniel. Todo mundo, eu já tinha feito 2 gols, todo mundo. Tá confiando. O Daniel, o treinador Daniel, Daniel falou, eu vou bater. Vai, Daniel. Ele bateu a falta, sem brincadeira, o goleiro, ele nem
pensou em ir na bola. A bola pegou na junção das duas traves e eu saí pra comemorar com ele. Eu não queria olhar na minha cara. Família, né, Daniel? Nunca mais eu discuti por uma bola parada com ele. Família, né, Mas Daniel? é normal, o cara que faz os gols, né, fica confiante, né, então... mas era uma especialidade minha, né, então, né, ainda bem que ele respeitou ali, a gente ganhou. E depois a gente ganhou na briga também, né, Bisca? Tem esse detalhe. Quebrou o pau também. E Não, a contra a rivalidade Inter do era... 15 com a Inter é grande, É né? grande, meu? é grande. Bem grande. rivalidade. Até na base também tinha essa rivalidade. Mas que legal, né, escutar esse tipo de história, bem legal mesmo. E fala pra mim, como eu já falei, eu faço as perguntas mais emocionais e o Biscuit técnica, porque vocês jogaram bola, né, meu? Eu falo mais como torcedor. A sua volta, né, você formou aqui no 15 Piracicaba, depois fez sucesso, ganhou o Brasil e ganhou até o mundo. E aí você volta pra jogar, vestir de novo a camisa do 15. Como é que foi essa sensação, Daniel? Eu lembro que foi muito comemorado, cara. Foi em 2020, foi a primeira volta, né, vamos dizer assim, porque em 2024 eu também joguei novamente, né? Sim. Mas em 2020 ficou mais marcado, né? E a sensação era sempre a melhor possível, né? Porque o 15, né, foi o meu formato, foi onde eu me formei, né? Me profissionalizei e eu sou torcedor, né, do 15. Onde eu estou, eu sempre estou acompanhando jogos. Ontem mesmo eu estava assistindo o jogo e a hora que fez o gol lá que tava classificando, né? Fiquei feliz, mas depois já veio aquela notícia do gol do Ituano. Então, assim, é sempre uma felicidade estar, né, podendo, né, vestir a camisa do 15. E aquela primeira, né, volta também ficou marcado porque foi onde eu fiz o meu primeiro hat-trick, né? Eu fiz 3 gols numa partida. Pena que, né, nessas duas últimas passagens a gente não conseguiu, né, o acesso, mas assim, o 15 tem um lugar muito especial no meu coração. Que legal, né? Porque eu lembro que quando ele veio em 2020, né? Toda a imprensa ficou muito alvoroçada, né? O Daniel tá voltando, apesar de não ter tido acesso, mas foi uma boa temporada, né, Daniel? A torcedor, ele chegou a ficar muito empolgado, né? Lógico que futebol sempre tem que ter um que perde e um que ganha, não tem como, né? Mas foi uma boa passagem e eu lembro da euforia de todo mundo comentando da sua volta, cara. E ainda você marcou 3 gols numa partida, aí fala uma coisa pro seu cidadão, ele veste a cueca por cima da calça, né, meu amigo? Não tem pra comemorar, é loucura mesmo, né? Você sabe como é que é, né? Uhum. A torcida é bem exigente, né? E aí quando você perde, né, num jogo do acesso, o pessoal acha que foi um fracasso, né? Mas não, né? É difícil, é triste, né? Mas faz parte do futebol, né? Aquele ano também foi um ano bem atípico, né? Que foi o ano da pandemia. Ficou aí 3, 4 meses parado em casa, então não foi um ano fácil, né? Mas assim, né, jogar no 15 é sempre uma felicidade, né? E vou estar sempre torcendo para que o 15 possa, né, tá vencendo e tá subindo nas divisões aí. Você falou aí, comentou, né, Biscuit? Que você tá pensando daqui uns anos, tal, já dá uma parada, né? Vem encerrar aqui no 15 ou não? É pôr na parede mesmo, né? A parede tá lá atrás, eu tô empurrando. Cara, mas seria o cenário ideal, vamos dizer assim, né? Mas a gente sabe como é o futebol, a gente tem que pensar um dia de cada vez, né? Pensar no momento aqui agora, e depois que terminar a temporada e aí ver o que pode acontecer, mas seria um sonho isso aí, não vou mentir. Começa a fazer o lobby já, Biscuit, já começa a fazer o lobby já. Você é um ano mais novo que eu, né? Vou fazer 39, você já fez 38? Eu fiz semana passada, dia 5 de abril. Ah, é verdade. Parabéns, Daniel. Parabéns. Muitos e muitos anos de vida pra você. E você pensa aí até... Tá Como? A barba tá branca já. Você pensa aí até qual idade no futebol? Você falou que já tá chegando no fim, né? Mais 1, 2, quantos anos você pensa em prosseguir atuando como jogador profissional?
Então, Bisco, assim, eu sempre falei que eu ia até uns 40, né? Mas eu acho que o máximo, acho que mais esse ano, e dependendo, pode ser que seja o ano que vem, sabe? Porque esse ano para mim tem sido um ano atípico, sabe? Primeira vez que eu me lesionei, né? Tive 2 lesões seguidas, assim. Nunca tive isso na minha carreira inteira, assim, graças a Deus, né? Sei que é algo que acontece, né? Aham. Mas assim, a gente fica muito, muito pensativo, né? A primeira lesão não foi uma lesão de trauma, de torção de tornozelo, onde eu perdi assim, metade do campeonato goiano, eu fiquei de fora, consegui jogar só os últimos 3 jogos, e aí depois essa pré-temporada, vamos dizer assim, que teve depois do goiano para a Série D, eu também aí tive uma lesão muscular, onde eu fiquei um pouco mais de 20 dias parado, né? Então aí o corpo começa, acho que, a dar sinais, né? Mas assim, vou esperar, né? Ver como vai ser essa Série D, né? Como vai ser assim o desempenho, porque eu também não quero estar num lugar somente pelo nome, né? Só estar assim se arrastando, vamos dizer assim. Eu quero estar me sentindo bem, né? Se sentindo útil, né? Então eu vou esperar acabar essa temporada, né? E aí sentar com a minha esposa, com a família, né? E ver se vou mais um ano ou se no final desse eu já acabo encerrando. Eu não sou seu empresário, mas já tracei o plano. Antes de você chamar o comercial, deixa eu só falar deixar para ele ficar pensando lá. Fica pensando. Porque eu não sei se ele vai lembrar desse dia. No dia 8 de abril de 2018, aonde você estava, o que você estava fazendo, Dani? Pera aí que você já vai responder já. E eu já não sou seu empresário, mas já vou traçar o plano. Você joga aí esse ano pelo Goiatuba, acaba o Campeonato Brasileiro, você dá aquela relaxada, aquela descansada. Ano que vem, Série 2 do Campeonato Paulista, você vem vestir a 10 do 15 aqui, a gente vai negociar sobre isso. Um minutinho, a gente vai sair pro intervalo comercial, o bate-papo tá muito gostoso, mas a gente precisa falar dos nossos patrocinadores. A gente volta já, meu amigo, não saia daí. O maravilhoso Chopp Bar serve a excelência em chopp há mais de 18 anos. Contamos com 3 ambientes. Além do salão, que é climatizado e aconchegante, nossos clientes podem desfrutar da praça mais charmosa da cidade. Um ambiente de área verde, com sombra e maravilhoso para bater um papo, pedir uma porção e tomar a melhor chopp do Brasil. Descendo a escada, temos um ambiente mais reservado, ideal para aniversários, confraternizações e um atendimento exclusivo. Maravilhoso Chopp Bar, o melhor chopp do Brasil. Quem entende, sabe. Já estamos de volta aqui com mais um bloco do Pod Passe, o seu podcast para falar de futebol de uma forma totalmente diferente, tá bom? A gente traz histórias, a gente traz pessoas, emoções, né? E carreiras, isso daí é muito importante. São pessoas que fizeram e fazem com que o futebol aconteça em todos os esportes. Bom, no bloco passado, Biscuit, você lançou um negócio aí, meu amigo, com o Daniel. Agora você termina, cara. O que é? Dani, a gente sabe que você é um atleta que passou por grandes clubes e se eternizou por grandes clubes. No dia 8 de abril de 2018, aonde você estava, o que você estava fazendo nessa tarde do dia 8 de abril de 2018?
Isso não dá para esquecer. Além de ter sido próximo, né, do meu aniversário, foi o segundo jogo do estadual lá em Alagoas, né, onde nós conseguimos bater o nosso rival, né, e depois de 10 anos nós voltamos a ser campeão estadual. Nessa tarde, você fez isso aqui. Acho que foi o Williams. Olha a bola pra área, sobrou Daniel! Gol! Do CSA! Daniel Costa! A superioridade traduzida em números! CSA, campeão alagoano de 2018. Sensacional, hein, Daniel? Da marca do pênalti, meu amigo. Que chapada. Até arrepiei aqui. Até arrepiei aqui, velho. Conta um pouco desse jogo, cara. Cara, assim, nós tivemos uma semana muito difícil, né? Porque nós perdemos o primeiro jogo, que foi em mando de campo nosso, né? Então o estádio tava só nosso torcedor. Nós perdemos de 1-0 e aí foi uma semana muito conturbada, né? De muitas críticas. Muitos torcedores nem acreditavam, né? E aí nosso time, nesse jogo aí, nosso time entrou totalmente focado, né? Esse aí foi o segundo gol, né? Nós ganhamos de 2-0, porque se a gente ganha de 1-0, iria para os pênaltis. E aí esse aí foi o segundo gol, né? No final do primeiro tempo. E aí o segundo tempo nós colocamos os 10 jogadores lá, os 11, né? Vamos dizer assim, lá dentro do gol e seguramos o resultado e depois foi só comemorar. Cara, sensacional isso daí, né, Biscoito? Ele é abençoado. O Daniel, além de... Quando eu falo abençoado, porque ele de fato leva com ele a fé. O Daniel, quem conhece ele, sabe que ele leva o nome de Deus aonde quer que ele esteja. E isso é uma das coisas mais bonitas que eu admiro nele. Além de tudo que ele fez pelo futebol, o homem que ele se tornou, a fé dele é inabalável, é uma das coisas mais lindas que eu já vi num ser humano. E vou falar uma coisa antes, deixa eu só completar, né? Ela sobrou limpa na marca do pênalti, você sozinho também, companheiro. Meu Deus do céu, isso quer ser abençoado, né? Eu até falei pro Didi, eu falei, nossa, que passe que você deu, né? Ele errou o chute, bateu certinho no calcanhar dele e sobrou ali, aí só foi escolher o canto. Só. Jogada ensaiada, né, Dani? E o goleirão esticou, né? O goleirão esticou, velho. Só faltou jogar a luva lá, o bichinho pulou. A de lateral, assim, foi algo que realmente, assim, a gente trabalhou bastante durante a semana, que o nosso treinador, ele estudou, né, a equipe deles. Então, assim, a jogada de lateral foi ensaiada, mas o passe não, né? Mas, graças a Deus, ali deu certo, sobrou e eu fiz o gol. Legal. No CSA, você teve 2 passagens, né? A primeira com 20 jogos e 6 gols. Na segunda, você foi peça fundamental da Série C até a chegada à Série A. Você é conhecido e eternizado como capitão e maestro no time de Alagoas. Foi a sua maior passagem, foi o seu auge no futebol, o que representa o CSA e o estado inteiro de Alagoas para você? Eu creio que sim, viu, Bisco? Como eu falei, né, no início, por ter sido o clube onde eu tive mais jogos, né? Então, assim, é um clube que não tem como falar que ficou marcado, né? E principalmente pelas conquistas, né? Que nem o brasileiro da Série C é o único clube do estado, né, que tem que é campeão brasileiro, né, que é um título nacional, é o único do estado. E depois, né, conquistando o acesso também para a Série A depois de mais de 30 anos que o clube não disputava. Fora o estadual, né, como eu já comentei, depois de 10 anos voltar a ser campeão. Então, assim, são títulos marcantes, né, e pelo fato do torcedor ser apaixonado, né, então, né, o jogador acaba, né, ficando eternizado, né, na mente do torcedor, né. Teve até um torcedor lá que
que tatuou o meu autógrafo lá, então isso mostra, né, a paixão do torcedor, do torcedor nordestino, né? Então, foi um clube que eu posso dizer assim que eu atingi o auge assim de desempenho, né? Porque tanto na Série C e tanto na Série B assim, tive bastante jogos, bastante participações em gols, né? Assistência, gols, então isso aí ficou bem marcado. Tem momentos assim do futebol, principalmente em relação ao torcedor, né? Títulos e tudo mais, que são imensuráveis, né? Que nem você acabou de citar aí, o cara tatuou o seu autógrafo, né? É uma coisa que o cara leva pro resto da vida, né, Daniel? Umas loucuras assim que ele fala, depois, né, conversando com ele disse, né, que se fosse campeão e os jogadores que fizessem os gols, ele ia tatuar o autógrafo, né? Então aí foi eu e mais o Didira, que também fez o primeiro gol. Aí nós fomos lá no estúdio, né, autografamos e ele tatuou lá na hora, lá. Então, assim, é coisa de torcedor mesmo, de paixão, né? Que legal. É uma carreira, como a gente fala, vem falando, de muito sucesso. São 9 títulos, Dani? Bisco, eu nunca parei pra contar. Pra contar, assim, então vou te falar. São um campeonato brasileiro de Série C, um campeonato potiguar, um pernambucano, um candango, um alagoano, um paulista da 2, um governador Mato Grosso, Copa Governador Mato Grosso, um campeonato um campeonato goiano na 3ª divisão e uma Copa do Nordeste. Você falou com carinho do CSA e a gente sabe da sua grandeza no CSA. Tirando o que você passou lá, aqui também tem vários campeonatos importantíssimos. Destaque mais um pra gente, então, pra gente passar para um outro assunto depois de todas as suas conquistas no futebol. Mais um campeonato? Eu falei do Santa Cruz, né? Mas também eu vou citar da Portuguesa também, né? Porque é um clube que é bem simpático, né? Até os torcedores que as outras pessoas que torcem para outros clubes, eles têm uma simpatia pela Portuguesa, né? Então, ali a Série A2 também foi um campeonato onde eu pude ter um desempenho bom, né? Fui eleito o melhor meia do campeonato e o craque também do campeonato, né? E a gente teve o acesso, foi campeão. Então, assim, foi um outro clube também que eu tive um bom desempenho e também ficou marcado. Legal. Só para dar uma relaxada aqui, comeu muito pão lá quando estava na Portuguesa ou não? Os donos de padaria chegaram? Não tive esse privilégio. Eu deixei passar essa. Eu falhei nessa missão. Eu virei corintiano no Canindé. A família do meu pai, meu avô, meus tios, todos eles torcem para a Portuguesa. E eu até contei pro Dani, ele me deu uma camiseta e a outra, ele me deu a branca, né? E a listrada eu pedi para ele trazer para mim, ele autografou e eu deixei com meu pai. Um jogo Portuguesa e Corinthians, a torcida do Corinthians invadiu o Canindé. E eu falei, meu pai, eu quero torcer pro time de lá, não quero... Eu ia em todos os jogos, eu morava em São Paulo, e em todos os jogos, a minha família inteira torce pra Portuguesa. E quando o Daniel foi anunciado na Luz, eu já peguei meu telefone, já dei a carteirada dele. Falou, você viu, essa camiseta é minha. A história da Portuguesa, ela fica num ciclo aqui, porque o primeiro estádio que eu entrei na minha vida, né, isso em 1976... Foi o Canindé, 15-1, Portuguesa 1. Foi quando o 15 foi vice-campeão paulista. Ele tinha perdido pro Palmeiras, ia jogar pra Portuguesa. O 15 tinha vantagem do empate, a Portuguesa precisava ganhar, mas o 15 conseguiu segurar o empate lá. Foi 1-1, se eu não me engano. Foi a primeira vez que eu entrei no estádio de futebol, dali o meu amor pelo 15 até hoje, né? Ainda bem que não foi pela Portuguesa. Foi pelo 15, cara. Mas foi o primeiro estádio que eu pisei, assim, pra assistir uma partida ao vivo, o Canindé, cara. Também morava, né, em São Paulo e o pai levou a gente pra assistir. Boas memórias. E o Canindé continua charmoso, continua bonito, é um estádio bem aconchegante, a gente passa na frente lá direto por causa das caminhos que a gente faz. Mas é um estádio bem legal lá, hein, Daniel? É uma localização muito boa ali, né? E agora eles estão com um projeto ali de virar uma arena multiuso, né? E fica num local muito bom de acesso ali. E logística perfeita, estádio, né? É um estádio bem raiz, né? Antigo, né? E
E o pessoal que vai ali, todo mundo gosta, né? E tem também ali o restaurante, né, português, que tem o bolinho de bacalhau ali que o pessoal vai ali e não esquece, né? Aí você ganhou eu. A conversa começou a ficar boa pro meu lado aqui. Ele também na Portuguesa, Tarantino, ele chega você jogou entre 2021 e 2023, né, Dani? Eu cheguei no final de 2021, né, pra pré-temporada, pra 22 e até abril de 23, daí eu fiquei. Até abril de 23, aonde você ajuda a manter a Portuguesa na Série A1 do Campeonato Paulista, né? Sobre as minhas pesquisas, você, além de, mais uma vez, ser taxado e marcado como um grande garçom e um líder dentro de campo, você é peça fundamental nesse começo de reconstrução da Portuguesa. Quando você chega à Portuguesa, você escuta projeto, você tinha essa dimensão de que a Portuguesa entraria de novo no trilho e voltaria a galgar um espaço de novo de destaque no campeonato, em campeonatos nacionais e fazer o campeonato que fez no Paulista desse ano, ou não? Você voltou para a tradição sem imaginar que a Portuguesa poderia começar a sonhar de novo com um caminho de sucesso? Não, Bisco, assim, quando eu recebi a ligação, aí você vai pesquisar assim, quem está no clube, né, os jogadores, a diretoria, aí você vê que o projeto ele é ambicioso, né? E só pelo fato de ser a Portuguesa, né? Então você entra no campeonato já como favorito, né? E aí quando eu vi, né, que era o Toninho Cecílio, né, o diretor, o executivo, o treinador era o Sérgio Soares, né, um cara vitorioso por onde passou. Então, assim, sabia que não ia montar um time somente para participar, né? E assim, teve uma liga muito grande, nossa equipe, assim, ela se entrosou muito, muito rápido, né? Porque às vezes não é muito rápido, assim, o entrosamento, né? Porque teve muitas trocas de jogadores, chegaram outros jogadores, e às vezes demora um pouco de tempo, né, para ter o entrosamento, mas ali a gente conseguiu, né, em coisa de um mês, né, se entrosar e a gente teve principalmente na Série A2, assim, a gente teve um desempenho muito bom, perdemos apenas um jogo, né, e conseguimos o acesso, né, e depois o título. Você citou o Toninho Cecílio, né? Eu fiz uma amizade muito grande com o Toninho. Até semana passada eu estava conversando com ele, quando era a passagem dele aqui no 15 Piracicaba, né? Ele foi treinador do 15 aqui, acho que foi 2015, não lembro direito. O 15 estava na Série A1 ainda, né? E ele virou, então, gestor de futebol, e ele fez você tá falando, eu tô lembrando, ele fez um ótimo trabalho na Portuguesa mesmo, né, cara? A equipe ali ficou bem unida, né? O negócio foi bem legal mesmo. Assim, ele teve, assim, um papel fundamental, né? Porque ele é um cara muito, muito rígido, né? Trabalhou, né, em grandes clubes. E aí, assim, a gente tava numa sequência muito boa de jogos. E aí tivemos essa derrota, né? A única derrota que nós tivemos, né? Como eu comentei. Aí depois desse jogo, assim, ele deu uma dura em nós, assim, que foi coisa de louco, assim. Todo mundo, assim, ninguém entendeu nada. Porque nós víamos, né, de várias vitórias, de jogos bons, aí por ter perdido um jogo, assim, que, né, acontece, aí ele deu uma dura muito grande, então, mas aquilo ali foi bom, né, para poder deixar todo mundo, assim, alerta, né, não deixar na zona de conforto. Então, assim, ele foi bem fundamental nessa nossa campanha e também pelos jogadores que ele levou, pelo grupo da comissão técnica, o grupo que ele montou ali. Então, assim, ele foi uma peça também fundamental para que a gente conseguisse, né, esse acesso. A dura que ele deu deve ter sido mais ou menos quando ele batia Palmeiras e Corinthians, porque ele gostava de dar uma pancada, né? Nossa, não é da minha época. Batia forte, né, da minha batia forte. Nossa, ele gritava com a gente, assim, e andava de um lado pro outro, a gente falava, rapaz, acho que ele vai ter um infarto, ficava vermelho. Mas o Toninho, ele é realmente bravo, né? Eu acompanhei vários jogos, né? Ele à frente do 15 Piracicaba aqui. Mas, cara, fora, meu amigo, quando o juiz apitava, era outra pessoa. A conversa dele extremamente educado.
É um cara que estava sempre procurando ajudar todo mundo ali no clube e realmente uma figuraça. Você teve um prazer, né? Um privilégio de poder trabalhar com ele, cara. Agregou muito, tenho certeza que agregou bastante aí na sua carreira. O que mais você quer perguntar pro homem? Porque eu tenho pergunta emocional. Você vem com o número e eu faço essa emocional. Então né? eu faço questão que você leve o nosso programa agora para essa parte mais emocional. Nem tudo na vida é alegria, né, Daniel? A gente sabe que futebol ele proporciona alegria e tristeza. E eu quero saber de você no futebol, cara. Qual foi o momento mais triste que você viveu? Nossa, o momento mais triste. Aquele que você foi embora pra casa, pôs a cabeça no travesseiro e falou, meu Deus, eu enfiei a cabeça embaixo do travesseiro ou não? Cara, eu posso falar que foi o do 15, em 2020. Quando a gente perdeu, né, o segundo jogo lá pro São Caetano, que era o jogo do acesso. E aí eu entrei no corredor do vestiário e eu vi um dos diretores, assim, chorando igual criança ali. Aquilo ali também, né, me tocou e eu também comecei a chorar, né? E fiquei alguns dias ainda, né, com aquela ferida ali, porque é um time que eu sou torcedor, né? Que é da minha cidade, onde eu comecei. E ter chegado assim tão próximo, né, de um objetivo, né, e não ter conseguido, aquilo ali foi uma tristeza assim que demorou uns dias para passar. A gente sabe, futebol, ele proporciona momentos que nem o do CSA, que você saiu chutando a bandeirinha, né? Que é o auge ali, né? Você marcar o gol do título, caramba, capitão ainda erguia a taça. E ao mesmo tempo ele proporciona momentos difíceis, né? Assim como toda a carreira tem, mas do futebol, ela fica muito em evidência, principalmente a parte emocional, né? Então, são momentos realmente difíceis, né, cara? A gente sabe que futebol não é brincadeira, não é pra qualquer assim, né? A carreira do jogador, né? É mais de derrotas do que de vitórias, né? A gente sabe. Então, a gente tem que sempre ter o equilíbrio, né? Saber lidar com essas fases, né? As fases boas, as fases ruins, né? Então, você tem que sempre ter uma cabeça boa, né? De saber quando você perde, você não é o pior e também quando você ganha, você não é o melhor, né? Então, que a nossa vida, ela é de altos e baixos, é normal e é saber ter o equilíbrio para poder seguir em frente. Tá certo. Você fez um desafio no bloco passado, eu vou fazer um agora. Eu tenho certeza que você jogou com um monte de jogador craque, nego bom de bola mesmo, que você tocava de olho fechado e você sabia que o cara ia guardar. Mas eu não quero saber desse jogador, eu quero saber qual foi o jogador mais resenha que você atuou até hoje e que equipe que foi. É um minutinho, a gente volta já, no retorno ele responde. O maravilhoso Chopp Bar serve a excelência em chopp há mais de 18 anos. Contamos com 3 ambientes. Além do salão, que é climatizado e aconchegante, nossos clientes podem desfrutar da praça mais charmosa da cidade. Um ambiente de área verde, com sombra e maravilhoso para bater um papo, pedir uma porção e tomar a melhor chopp do Brasil. Descendo a escada, temos um ambiente mais reservado, ideal para aniversários, confraternizações e um atendimento exclusivo. Maravilhoso Chopp Bar, o melhor chopp do Brasil. Quem entende, sabe.
Já estamos de volta aqui com o último bloco do Pode Passe. Você que acompanhou esse bate-papo sensacional até agora com o nosso querido Daniel, ele que está aqui falando da carreira, da vida, né, de momentos alegres, momentos tristes. Você que está acompanhando, curta, compartilhe, né? Mande para um amigo o link para ele poder ver também e conhecer a história dessa fera aqui. Biscuit, além do YouTube do Passe de Letra, onde mais a rapaziada está nos acompanhando? O pessoal nos acompanha hoje de todo o Brasil, Tarantini. A gente pede para que mande mensagem. O WhatsApp está no rodapé aqui do vídeo, rede UTV, e agora a gente também está no Spotify, Tarantini. Então, assim, praticamente todas as plataformas encontra o Pode Passe, o podcast que é sucesso aqui em Piracicaba e em todo o Brasil. E eu vou falar pra você, não sabe mexer no computador, escreve um bilhetinho, põe dentro da garrafa, joga no mar, meu amigo. Uma hora vai chegar aqui pra gente, a gente vai falar o seu nome, tá certo? Curta, compartilhe, participe, vai ser legal. Logo, logo a gente vai começar a sortear vários prêmios aqui, a gente vai fazer umas enquetes, vai fazer um ping-pong, vai ser um negócio bem legal. Então, nos acompanhe aí nas redes sociais, na UTV, também no YouTube do Passe de Letra. Não se esqueça, mande o seu recado no WhatsApp que apareceu na tela aí, que você vai participar de tudo isso, tá bom? Daniel, e aí, meu amigo, eu dei um tempão, eu fiquei falando que deu uma matraca aqui pra você lembrar. Quem que foi o jogador mais resenha, meu amigo? Eu vou citar o Luizão, que é um zagueiro que até ele passou pelo 15 o ano passado, que ele virou até um amigo pessoal, amigo da nossa família. Eu conheci o Luizão. Que é um cara assim, que é só de lembrar dele, começa a dar risada. Ele é um cara assim, nossa, qualquer assunto que você entra, ele viveu alguma coisa naquele assunto, ele aumenta e tem uma história lá na Portuguesa, que quando você vai pro treino, às vezes você vai um pouco meio que vai de chinelo, de bermuda, né, de regata, quando tá mais quente. Aí teve um dia lá que ele chegou todo de terno, sapato social, de gravata. Chegou no vestiário, lá, ninguém aguentou, todo mundo começou a dar risada, caía no chão de tanto dar risada, porque ele é uma figuraça. Tem que ter um, né, Bisco? Tem que ter. Não tem alegria. O futebol, gostou do futebol, é isso aí, né, Dani? A gente passa por alguns perrengues, você passa ainda, eu já passei, mas vale muito, né? O futebol, ele socializa. O futebol, eu falo que ele é um dos maiores formadores de amizade. A gente faz grandes elos em amizade. O Daniel acabou de nos contar uma, né, Daniel? E o Luizão, ele é um bom zagueiro, ele não teve muitas oportunidades aqui no 15, né? Ele teve uma pequena contusão, depois o treinador preferiu que ele ficasse na suplência, mas eu assisti 2 jogos treinos, né? Um contra o Santa Catarina e o outro eu não lembro, que ele atuou como titular. Ele foi bem até, assim, era um... Não, ele é um bom zagueiro, bem sim. Forte, né? Bem alto, vigoroso, né? Mas assim, aí não teve uma sequência, né, de jogos, tem vários fatores, né? A gente sabe que tem jogadores que em determinado lugar ele vai bem, no outro já não vai tão bem, são coisas do futebol, né? E assim, sobre esse fato, né, de falar sobre o futebol, a gente assim brinca, né, que o futebol, se ele não tivesse os 90 minutos, ele seria o melhor emprego do mundo, né? Porque esses 90 minutos atrapalham, né, meu? O problema é o jogo, né? Que o jogo, ele te leva lá no céu, mas também depois leva pro inferno, né? Não, e o torcedor porque, assim, a semana ela é muito boa, né? As resenhas que tem, né? Os amigos que você acaba fazendo, né? Então, são coisas únicas, assim, vamos dizer assim. Não, o torcedor é um negócio impressionante, né? O time ganha, aí o cara tá andando na rua, vamos dizer, vê o Daniel lá no maravilhoso bar, tomando chopp. Vai lá, aceita junto, eu vou pagar a sua rodada. O time perde, vai lá, no outro vai dia lá ele fala ver. assim, eu vi ele bebendo, por isso que não joga, tá enchendo a cara, é bem isso, né, Dani? É bem isso mesmo. Até teve um fato no CSA, a gente tava concentrado, né? O jogo era no domingo, aí tava concentrado
E aí eu dormi na concentração, aí levantei domingo de manhã, mas levantei assim, com uma labirintite muito grande, né? Nossa, não conseguia levantar da cama, estava tudo rodando. Aí o médico foi no quarto e me medicou e falou que assim, que não era para mim jogar, o jogo era tarde, né? Aí acabei e fui para casa. Aí tava em casa lá, daí minha mulher entrou no Instagram do clube, né? Daí mostrou quando faz aqueles stories, né? Do clube chegando no vestiário, né? Do time. Daí eu tinha um comentário embaixo, assim, não, quero ver se o Daniel Costa vai jogar, porque ontem à noite eu vi ele lá no espetinho, não sei de quem lá. Aí até minha mulher ficou desconfiada. Ela falou, poxa, tava lá no espetinho. Eu falei, não, tava concentrado. E você vê, o torcedor... Olha a maldade imperando aí, né, meu amigo? Aí o torcedor, ele às vezes, né, inventa coisa, então a gente tem que sempre tomar cuidado. Ou ele bebe o chopp junto, ou ele critica porque você tá bebendo, né? É isso, exatamente isso. E também depois que passa, Daniel, essa também é uma parte legal, né, do futebol. Depois, essa cobrança é difícil quando você tá vivendo o futebol, mas depois você começa a lembrar, ela fica engraçada, né? Porque ele não sabe, o torcedor, muitos deles acham que conhecem o futebol, né, Dani? Mas o vestiário, o dia a dia, futebol, é totalmente diferente do que uma pessoa que nunca esteve ali possa imaginar, né, Dani? Então, concentração, treino, fisioterapia, pré-eleição, tudo que engloba o futebol, muita gente não imagina, não chega nem perto de imaginar o que é isso aí, né? O dia a dia da bola, né, Dani? É verdade, né? E hoje tem muitos clubes que eles abriram, né, assim, as redes sociais hoje têm ajudado muito isso, né? Então tem mostrado muito o dia a dia, né, de um clube de futebol, né? E acredito que tem mostrado e muitas pessoas estão tendo a consciência de ver, né, o que é o que engloba, né, o futebol, né? Não é só ali os 90 minutos, só o jogo, né? São muitas coisas que, fora aquilo que você tem que, às vezes, abrir mão, né? Mas aí tem os treinamentos, tem, né, a parte de prevenção, né, de fisioterapia, de academia, de você, às vezes, fazer viagens, né, longas, ficar, né, principalmente nessa nossa divisão, né, que é a quarta. Às vezes você vai para outro estado e aí você não tem ali a conexão, né, no aeroporto, ela é um pouco longa, aí você tem que ficar no aeroporto um tempo. Então, assim, muitas coisas que o torcedor, ele às vezes não sabe, não vê, e aí às vezes só acaba cobrando ali no jogo, mas não sabe o que se passa durante a semana. O Brasil é muito grande, né? Tem lugar que você vai que a internet é de escada ainda, meu amigo. Então, é dificuldade que não acaba mais. Tem pergunta técnica aí, porque eu tenho pergunta emocional aqui, meu amigo. Você vai na emocional de novo? Vou na emocional de novo. Então vai. Eu ia apelar também, mas vou deixar você. Ó, Dani, é lógico que você não vai entregar, você não vai falar nome, né? Mas o torcedor, muitos torcedores, eles têm a ideia que chega no vestiário, né? Como mostra lá, às vezes, da seleção brasileira, os caras de meia, bermuda sem camisa, dançando. Aquilo tudo arrumadinho, bonitinho, né? Na verdade, eles não têm a dimensão de como é um vestiário. Cara, qual foi a pancadaria mais forte que você viu? Você já viu pancadaria no vestiário ou não? Porque eu conversei com um jogador de futebol uma vez, ele falou, meu amigo, voa chuteira pra todo lado, cara. De briga, assim, não, acho que eu não tive. Nos clubes que eu passei, não teve, assim, uma briga. Só discussão, né? Às vezes no treino também, assim, que o sangue tá um pouco, né, quente, acaba ficando um pouco acalorado, mas... Não lembro de ter chegado a algum assim de vias de fato, né? Não, lembrei. É impossível não ter, velho. E assim, na verdade eu não presenciei porque eu tinha saído um pouco antes do treino, eu já estava no vestiário. Foi um fato que aconteceu lá no CSA, né? Tinha um treinador, né, que hoje ele até já é falecido, que é o Ney da Mata. E, assim, ele deixou o ambiente nosso muito carregado, muito pesado. Ele, toda hora ele ficava trocando o time, ele não passava confiança para os jogadores. E aí, um jogo antes, ele
ele colocou um determinado... Eu não vou citar nomes de jogadores sim, para não... segura aí. E aí ele é um jogador até conhecido, assim, jogou no Corinthians. Ah, então fala. Cara... E aí ele colocou o jogador no jogo, fora da posição dele, e durante o jogo só ficou falando o nome dele, xingando. Aí beleza, passou esse jogo, daí durante a semana tava tendo um coletivo, aí ele me tirou mais cedo do coletivo, aí eu peguei e já fui pro vestiário. E ele colocou esse jogador no meu lugar, né? E aí teve uma discussão desse jogador com o zagueiro, assim, de um lance que aconteceu. E aí os dois começaram meio que se discutir, aí o treinador pediu para esse jogador sair do treino, somente ele. Ó, pode sair do treino. Aí o jogador foi indo para cima dele, assim, falando, mas por que você tá me tirando? E foi indo, assim, para cima dele. Aí o treinador, vendo que ele tava indo para cima dele, se antecipou e deu um soco nele. Nossa. Só que ele se desviou. E um outro, né, jogador que também já estava com raiva, foi para segurar esse jogador e viu que o treinador antecipou e deu um soco. Aí esse outro jogador virou e deu um soco no treinador. O treinador caiu no chão. E pra você ter uma noção, veio os outros, né, jogadores, em vez de... Aí os outros achou que ia vir para separar, foi para querer bater no treinador também, só que daí o pessoal da comissão começou a separar e ficou aquele, né, de só na gritaria. E daí logo em seguida a diretoria estava ali, viu que aconteceu e já mandou o treinador embora, mas teve esse fato aí que ficou tava marcado. Sem ambiente. Não, Tá. E isso porque nosso time tava praticamente classificado já para o mata-mata, né, da Série C do Campeonato Brasileiro, e ele estava deixando o ambiente nosso, e isso foi um dos motivos, assim, que eu afirmo que foi um dos motivos que fez nosso time se fechar, e depois daquilo ali a gente né, se fortaleceu e subimos para a Série B. Agradecer eternamente o treinador. Biscuit, tá chegando ao final aqui, meu amigo. Tá acabando, 1 hora vai ser pouco, viu? Quando a gente pegar uns caras de resenha boa, igual o Daninha, a gente vai ter que fazer 3 horas de tem que fazer, cara, tem que fazer. Não. Meu irmão, por favor, faça as honras aí, a despedida com o nosso querido Daniel. Dani, nosso tempo está esgotando e eu mais uma vez queria falar da minha admiração por você. Falar de você me remete a 2007, você sabe como esse ano foi pra gente, foi grandioso, mas além disso, ele nos fortaleceu para uma amizade sincera e verdadeira por todo esse tempo que até hoje nos faz amigo. Então, eu agradeço por você ter aceitado o convite e te parabenizo mais uma vez pelo homem que você é, pelo pai de família que você é, pelo marido que você é e principalmente pelo filho que você é, porque eu sei do carinho que você tem pelo seu pai, pela sua mãe. Então, muito obrigado pelo convite, agradeço por fazer mais uma vez um podcast do seu lado, Podpasse. É sempre muito bom estar com você, Tarantini. Então, a gente se despede e mais uma vez, Dani, muito obrigado. Dani, antes que você faça a sua despedida, eu também já vou me despedir de você. Muito obrigado pela sua participação, foi realmente sensacional. O nosso ouvinte e telespectador pode ter certeza que ficou maravilhado dessa resenha aqui. Mas eu já vou deixar aqui para você não esquecer, eu já vou começar o lobby, tá? Deixa acabar o Campeonato Brasileiro, ano que vem você vem vestir a zebrada de novo, tá bom? Seria uma honra, né? Tarantino, obrigado aí pelas palavras, pelo espaço. Prazer tá te conhecendo pessoalmente. E Bisco, sem palavras, né? A recíproca ela é verdadeira. Eu acho que a amizade, quando ela é leal e ela é realmente verdadeira, é assim, né? Tipo, cada um vai para um lado, às vezes você não se fala muito, mas quando se vê, né? Parece que se viu já há muito tempo, né? Tá se vendo sempre, vamos dizer assim, né? Então, aquilo que a gente construiu lá em 2007, né? Então, a amizade que a gente tem, né? Tanto eu, você, o Butia, o Rafinha, o Diego, o Azevedo. Sim. São pessoas que têm as suas vidas, né? Suas famílias. Às vezes a gente não é de conversar muito, mas, né, é uma amizade verdadeira e sabe que no que precisar vai estar ali para ajudar, né? Então,
Obrigado pelo espaço. E no que precisar, pode contar comigo. Vou estar acompanhando sempre aí também. E que Deus abençoe vocês, que possa crescer cada vez mais aí esse programa. Amém. Só não deixa ele bater falta, viu, Daniel? Nem posso, eu só sei fazer isso, então eu tenho que estar sempre com o pé afiado. Meu irmão, muito obrigado. Um ótimo campeonato para você, que tenha sucesso aí na competição pelo time que você está defendendo, que é o Goiatuba, né? Que seja tudo certo, sem lesões, sem nenhum tipo de preocupação, que chegue lá no final do campeonato que você esteja bem, tá bom? Sucesso, meu irmão. Obrigado. Biscuit mais uma vez. Valeu. Fechado, muito obrigado. Até semana que vem, meu amigo, com o nosso querido Pode Passe. Não esqueça, entra nesse WhatsApp que tá aí, ó, manda o seu nome. A gente vai fazer várias ações aqui bem legais. Entra aí no Spotify, na UTV, no YouTube do Passe de Letra e você vai ter sempre alguma coisa em benefício seu, tá bom? Até semana que vem. Passe de letra é informação, passe de letra é vibração. Com talento e opinião, levamos esporte ao coração. Passe de letra é informação, passe de letra é vibração. Com talento e opinião, levamos esporte ao coração.